Olá, voltamos com o programa Prosperar, o primeiro do ano de 2024. Estou com a Sônia Conte, que vai falar um pouquinho sobre um assunto muito importante para vocês. Tudo bom? Bem-vinda ao programa Prosperar. Bom dia, obrigado pelo convite. Falar de temas tão importantes, né, como vocês falávamos antes, sobre as comunidades, a vida, e principalmente nesse primeiro mês, primeiros dias do ano, né? Inclusive, agora, em janeiro, se fala muito sobre saúde mental. Entendemos que a saúde física, ela sempre vem como cultura em primeiro lugar. Não, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, né? É aquela história da mente sã, corpo sã. Exatamente, nesse sentido. Muito bem, vamos contar então pro pessoal de casa um pouquinho sobre a tua história, né? Como que tu entrou na psicologia, a tua formação, o que te encantou nessa área? Realmente é uma área muito encantadora. Então, meu nome é Sônia Conte, eu moro em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, estou aqui em férias, né? E a psicologia sempre me encantou. Mas assim, lá muito tempo atrás se falava em psicologia. Aliás, não só muito tempo atrás, até hoje se fala muito como uma situação muito cercada de mitos, né? Psicologia, quem procura atendimento psicológico é porque está muito grave, porque é coisa de louco, como se dizia, né? Nada disso. Existe esse preconceito, né? Existe. Eu não Cada vez menos, mas existe. Não vou fazer terapia, isso é coisa de gente louca, eu não sou louco, né? Eu tô bem. E às vezes não tá, né? Não, e mesmo que a gente está bem, a terapia ela vem para não deixar a gente se sentir tão mal em momentos que daqui a pouco a situação coloca de frente com situações que nos deixam muito mal, né? Então, eu tenho 59 anos, moro em Santa Rosa e sempre fui encantada pela psicologia. Mas a vida da gente, e assim como tem vertentes que falam que a vida da gente tem que ser planejada totalmente, que eu quero para 5 anos, até 10 anos, eu contesto um pouco isso. Eu também. Não concordo muito com isso, porque muitas coisas vão acontecendo e a gente vai se autodescobrindo durante a trajetória, né? Então, eu acho que a gente não pode determinar. Não. Né? Até porque a vida, ela é uma surpresa a cada segundo, a cada dia. E aí, já entrando mesmo na psicologia, aí consegue se diferenciar o que é sonho e o que é expectativa. Quando eu coloco o que eu quero aqui há 5 anos, eu coloco uma expectativa. Nem sempre aquilo é possível. Sonho é diferente, porque o sonho tu pode mudar, tu vai, é uma ideia. Sonho fala de ideia, expectativa fala de uma situação que eu quero muito, que se aquilo não acontecer, eu vou me frustrar e vou sofrer. Bom, ainda assim, a minha vida começou e eu penso assim também, quando os sofrimentos acontecem na vida da gente, tem 2 opções. Ou a gente se vitimiza, ou a gente pensa, o que eu posso fazer com isso? E naquela época, sem estar fazendo psicologia, eu acho que meio que sem querer, eu optei por não me vitimizar e simplesmente o que eu posso fazer com o meu sofrimento. E o que tu fazia antes da psicologia? Vamos começar lá do início. Sim. Eu trabalhei, eu tinha uma locadora de vídeo durante 22 anos. Quando as locadoras começaram, eu comecei, e quando as locadoras terminaram, eu terminei a locadora. Então, assim... Foi um período. 22 anos. E também ele falava muito da psicologia. As pessoas vinham, pediam um filme, eu já conhecia o perfil da pessoa. O perfil, e muitas vezes a pessoa chegava, eu tô precisando de alguma coisa legal hoje, me indica alguma coisa. Sabe me animar, uma comédia? Eu quero sorrir um pouquinho, eu não tô muito legal. Assim, quando sentir, tem esse para te indicar. Então, assim, já fala um pouco do senso comum, mas também da psicologia, né? E a partir daí eu fui também convidada na época para ocupar um cargo público. Eu fui secretária de Desenvolvimento Econômico em Santa Rosa, minha cidade, do qual eu sou cidadã santarrosense. Eu tive um título há 2 anos lá, que eu sou cidadã santarrosense, amo Santa Rosa. A única situação difícil que tem lá é o calor. É muito quente, mas é maravilhosa. E então eu ocupei esse cargo durante 1 ano e meio como secretária, depois concorri a vereadora. Fui vereadora durante 2 mandatos, que foi, assim, uma situação riquíssima para mim. Eu ia te perguntar, como foi essa experiência, né, de estar num cargo público, de poder fazer algo para a comunidade? E atender às expectativas das pessoas. Então, quando esse é o mais difícil. Tu é sofrido, porque aí vem de uma expectativa em que o outro coloca em cima de ti. Tá aqui o meu problema, tu resolve.
Não é bem assim, né? Porque Existem os trâmites, existe o limite até onde tu pode ir, até onde não. exatamente, e lidar com isso não é fácil também, porque também fala das nossas expectativas. E como é que era pra te falar não? Porque a gente tem essa dificuldade, né? A gente vê que é aquela inviável que não tá dentro do que tu pode fazer. E aí a gente tem que virar para uma pessoa e falar assim, não posso fazer isso. Como é que era lidar com essa palavra? Não, a negativa. Porque quando a gente afirma, todo mundo acha maravilhoso. Vou fazer por ti, vai dar certo. E quando é o contrário? Essa situação é bem difícil porque eu fui criada muito, e nós mulheres temos muito disso, de não dizer o não. Como é que a gente vai dizer não para a família, para os filhos, para as coisas que surgem? Então, mulher tem essa dificuldade maior ainda. Eu sempre tive e tive que aprender a lidar com essa situação. E isso começou na época desde a campanha. Eu acho que talvez isso que me capacitou na época a Santa Rosa, como eu acho que o resto do Brasil também, a dificuldade da entrada da mulher na política é muito grande. Então, verdade. Santa Rosa, o máximo que conseguiu, éramos 15 vereadores, eram 3 mulheres. Nunca se conseguia mais. E acho que agora também, no momento, também não se consegue, não tem maior que esse número. Então, sempre tive essa dificuldade. E na minha campanha, com os meus apoiadores, as pessoas, eu tinha essa dificuldade, sempre dizer, não, mas diz isso, diz que tu vai fazer aquilo. Eu digo, não, eu não vou dizer o que eu vou fazer, que eu não sei se eu vou conseguir fazer. Então, tudo era em cima de propostas que eu daria o meu máximo para fazer. Claro. Mas aí, a completar, não tem como saber. Então, até para mudar um pouquinho essa questão da política, por isso que eu estou aproveitando o teu espaço, convido todas as mulheres aqui que possam entrar na política. Esse espaço é nosso também, a gente precisa mudar essa situação. Precisamos ter voz. Precisamos ter voz. Precisamos poder também determinar as coisas como queremos, né, da forma que fique mais adequada, e isso precisa do olhar feminino. Com certeza. O olhar, não desmerecendo os homens, por favor, vocês são maravilhosos, mas é que são expectativas diferentes. A mulher, ela tem um campo de visão diferente, é bem mais ampliado. O homem, ele é mais objetivo, que às vezes faz as coisas funcionarem. Então, eu acho que é necessário ter esse equilíbrio, que hoje em dia ainda não temos. Estamos na busca, uma luta muito grande, né, para que esse espaço seja cada vez maior para as mulheres, né? Continua o teu convite aí. Isso aí, é muito importante, as meninas, principalmente os jovens, porque o mundo é dos jovens, né? Que as meninas possam também se propor. E eu sempre digo assim, o mundo, ele não muda de uma hora para outra, ele muda aí. Aos poucos. Aos poucos, quando eu consigo mudar dentro da minha casa, consigo mudar dentro da minha vila, dentro do meu bairro, da minha cidade, e as coisas vão se ampliando, porque as vozes, elas são escutadas, elas são meio que se encontram. Aqui, a voz daquela menina da vila aqui em Tramandaí, outro em Porto Alegre, outro em Santa Rosa, até porque hoje em dia tem internet, né? Não, e sabe que isso que tu tá falando é bem importante, porque eu participava de concursos de beleza, e aí, assim, tinha aquela frase, né? O que tu vai fazer? Eu quero a paz mundial. Mas como é que tu vai fazer a paz mundial se tu não mudar dentro da tua casa, dentro do teu bairro, de fazer essa diferença? As coisas começam com as pessoas que estão perto. Dali vai se ampliando e vai ganhando voz e força, que é justamente o que tu tá falando. E assim, nós mulheres começamos, né? Porque se as pessoas da minha geração lembrar lá atrás, não era nada disso. Então, o quanto mudou, mas essa mudança precisa ser sempre andando, sempre constante, né? Mas a partir daí, então, 2 mandatos de vereadora, e me arrisquei na época a concorrer a vice-prefeita em Santa Rosa. Que chique, que mulher, determinada. Não fomos eleitos, mas tudo bem. Ali entrou mais uma vez uma experiência de como ressignificar essa perda, porque tudo são perdas. Quando eu me candidatei, eu de maneira nenhuma pensei, eu vou ver no que vai dar, mas sempre naquela, coloca um sonho, não uma expectativa. Claro. No momento que não ocorreu, o que eu vou fazer com isso? E eu sempre digo, faria tudo de novo. Isso serve não só para isso, mas assim, a questão que a gente conversa mesmo com as crianças desde pequena, ganhar e o perder. Isso. A gente sabe perder? Vocês sabem perder? Tem essa questão. É difícil?
é um pouco amargo, a gente fala assim, bah, não é meu, mas eu queria. Mas quanto mais eu ficar naquela situação, eu queria e não olhar, que bom, passou, eu não consigo lidar com nada que passou. É mudar o significado dessa perda. Ó, esse não consegui aqui, mas eu ganhei aqui. E tenho a oportunidade de fazer algo ali mais adiante. A gente mudar a visão. Eu acho que a psicologia, ela ajuda muito nisso, né? Que a gente às vezes está com um pensamento tão direcionado para uma única coisa e acha que aquilo é o mais correto, quando se percebe que existem outras possibilidades, o sentimento muda, a expectativa muda e a gente fica melhor, né? A gente muda, à medida que a gente muda, todo ao nosso redor muda. É verdade. As pessoas, inclusive. A gente quer mudar o outro, mas quando a gente muda, os outros acabam mudando também. É a questão da ação e reação. Mais ou menos isso aí. Mas a partir disso, então, porque eu já tinha, então, durante esse tempo toda a minha formação em psicologia, e eu fiz uma pós em neuropsicologia. Olha que legal. Que a neuropsicologia, ela trata de como funciona o nosso comportamento através do nosso cérebro, através dos nossos comandos. Eu costumo dizer para meus pacientes que a gente se intitula como seres muito especiais, mas nós não somos muito diferentes de um computador, onde funciona por comandos. Só que em nós a diferença, os comandos somos nós que damos, né? Então, assim, e a neuropsicologia, ela fala muito disso, inclusive dos transtornos. Porque o ser humano em si, ele é basicamente duas coisas. O que nós somos? Uma parte genética e uma parte ambiente. Então, uma parte nossa é genética. Pode ser... A gente traz comportamentos que foram... Comportamentos e principalmente transtornos. Quando se fala do TDAH, quando se fala do autismo, quando se fala da depressão... De um modo geral, parece que tudo isso é muito recente, que só agora surgiu o autismo. Não, sempre existiu. A questão é que agora a gente sabe o que é. Exatamente. Estão sendo identificados. Perfeito. E assim, eles sendo identificados, existem formas de tratá-los. De tratar e de porque lidar entendemos com melhor. E quando se entende, a gente consegue ver exatamente isso. A palavra lidar, ela é muito importante na psicologia. A gente tem o entendimento de resolver as situações. Não se resolve, a gente lida com as situações. E a neuropsicologia, para mim, foi encantadora nesse sentido, de poder dar esse olhar nesse sentido. Então, a partir daí, então, formada em psicologia, com a pós em neuropsicologia, perdendo como vice-prefeito, vamos para a clínica. Eu agradeço todos os dias por a situação, por não estar... Claro, a minha intenção como vice-prefeita era usar a psicologia, todo aprendizado, ali nas comunidades, nas escolas, na minha Santa Rosa, né? Claro. Não deu, vamos para a clínica. Mas nós vamos deixar essa parte da clínica para daqui a pouquinho, depois se mostra o intervalo. Voltamos com o programa Prosperar e vamos continuar falando sobre como foi a tua experiência nas clínicas. O que teve de diferente, assim, que te emocionou? E como foi essa experiência dentro da clínica? Já vamos começar então falando do que nós falávamos no outro momento. Como as coisas não podem ser colocadas dentro de uma expectativa. Lembrei agora, na faculdade, todos esses anos, eu levei 7 anos para fazer faculdade, porque por conta da questão política, então eu fazia o mínimo possível, questão de custos, toda aquela, então eu levei 7 anos para fazer a faculdade. E na época eu me lembro que eu tinha toda aquela parte de trabalhar com crianças, com idosos, com adolescentes. Quando chegou nos adolescentes, na parte dos adolescentes, eu decidi, não, na minha clínica eu não vou trabalhar com adolescentes. Imagina, eu, uma pessoa da minha idade, que eu comecei a faculdade com 40 anos, lembrando isso. Não, isso nunca vai dar certo, não. Adolescentes está fora de questão. Mas por que essa decisão, assim? O quanto as coisas não são estanques. Isso foi lá na faculdade. Indo para a clínica, comecei realmente, começou a vir a demanda adolescente. Adivinha qual é a minha maior demanda agora? E o que eu mais amo atender? Adolescentes. Eles são encantadores, nos ensinam muito. Eles, assim,
É aquela assim, situação aberta, eles falam muito, eles se sentem muito à vontade. É aquela questão de as pessoas com mais idade, eu, por exemplo, a gente chega, tem que ter cuidado, eles chegam, eles deitam no meu divã, quero isso, não quero falar sobre isso, não quero falar sobre isso, não tem problema. Então, o quanto é encantador, o quanto as coisas podem mudar disso aí. Então, indo para a clínica, foi aquele primeiro momento, eu já tinha uma caminhada enquanto vereadora, enquanto formada nas comunidades. A gente fazia palestras, mulheres em situação de violência. Como foi essa experiência? Assim, Maravilhosa. O que tu mais te impressionou estando com a comunidade, que é o que comentamos antes, que assim, na teoria as coisas funcionam de uma forma. Quando vai para a prática, tudo muda. E é o que talvez mais te encanta, né? Porque aí tu tá vivendo realmente e tu tá vendo se tu pode ajudar ou não. É aquela escuta atenta. E aqui não estou desmerecendo os políticos de maneira nenhuma, porque eu fui durante esse tempo todo. Mas quando tu consegue aliar isso à psicologia, de estar com aquelas mulheres, a gente ir nas comunidades, de poder escutá-las, não só aqui, o que precisa, então tá, vamos anotar aqui, não. Poder escutar um pouco mais além, que muitas vezes o que elas estão falando realmente é uma fala muito que repetida, mas a intenção mesmo é outra, é muito mais ser escutadas, em poder, aquela questão assim, a gente levava muito essa questão da profissionalização nas comunidades. Isso é importante. E então a gente íamos na época, e aqui eu quero citar uma pessoa muito importante que foi na minha vida, que na época era vice-prefeita, uma mulher em Santa Rosa, teve uma vice-prefeita mulher, Sandra Padilha. E a gente ia nas comunidades e lá tinha assim, o que eu quero? Eu quero fazer curso de manicure. Quero fazer curso de manicure porque era essa, mas olha, elas moravam nas comunidades muito longe. O que um curso de manicure ia ajudar elas naquele momento? Então, de poder trazer a realidade delas, que a situação tinha que pensar naquele local. Enquanto elas estavam lá eu vou falar de uma comunidade que tinha que produzir vassouras. E na época se identificou uma questão de prostituição, muito de crianças lá, em que as próprias famílias tinham aquilo como uma normalização. 12, 13 anos, as meninas eram meio que negociadas, aí os familiares vendiam vassouras. Então, como que tu vai fazer? No primeiro momento, aquilo, a vontade que dava era, meu Deus, chamar a polícia, chamar a atenção tutelar. Claro que eles não iriam falar sobre isso. Sim. Então a gente ia, conversava, levava, mas a gente tinha aquela escuta de poder falar, de poder trazer aquelas meninas, de poder conversar com elas, de saber que a educação é tudo começa por educação. Não adianta, elas queriam, a maioria não queria saber de ir para aula, né? Simplesmente é aquela de ganhar o troquinho, trazer para casa. Que é o dinheiro e era para necessidade. É necessidade, porque as mães já haviam feito isso, é uma questão da repetição. O ciclo, exatamente. Então, de poder ter essa escuta, isso já foi, durante a minha faculdade, havendo essa escuta. Mas após a formação, estando nas vilas, então, se identificava muito a questão da violência contra a mulher. E naquelas rodas, onde a gente se levava um tema, por exemplo, a autoestima. Os slides, mas eu observava aquelas mulheres, sempre nós íamos em duplas, eu e mais uma colega psicóloga. Sim. Então, quando uma falava, a outra observava, no olhar, na fala, na postura, no deixar falar. As palestras, a gente sempre diz da psicologia, as nossas, ao menos, era assim, nós ficávamos no local 2 horas. Falas 40, 45 minutos, o restante era para escuta. Para eles darem até o feedback, né? O que eles estão recepcionando daquilo que vocês estão abordando. E como essas pessoas que iam falar delas. Muitas vezes tu pensa, mas peraí, eu nem foi falado sobre isso, sabe? Mas aquilo suscitava alguma coisa se falava. Então, o quanto é importante a psicologia nas comunidades. Mas aí indo para a clínica, daí então essa parte ficou mais em partes, porque até hoje eu faço palestras em escolas, em comunidades, quando me chamam também, sim, em igrejas, quando me chamam também, geralmente março, com o mês da mulher, outubro rosa. Nós estávamos falando sobre as datas, o janeiro. O mês de janeiro, o que significa? Janeiro é o janeiro branco. Em 2014, se não me engano, sou muito ruim de datas, foi iniciado a falar sobre isso, sobre os transtornos, sobre as situações, os transtornos mentais, depressão, ansiedade. E por que foi escolhido justamente janeiro? Janeiro porque é o início do ano.
Geralmente se começa com uma expectativa, né? Tudo vai mudar esse ano. Se a gente observar mesmo que é um mês, que é um dia, só mais um mês, só mais um dia. Mas será que eu vou mudar para as coisas mudarem? Esse é aquele detalhe, eu quero que muda. Aí eu coloco, aí anoto, escrevo, não vai mudar nada se eu não mudar. É verdade. De maneira nenhuma. Precisa da atitude. Atitude, realmente. E compreensão, não é só atitude. Eu sei que eu tenho que mudar, mas eu não compreender o que eu preciso mudar, não vai funcionar, vai continuar as coisas iguais. E aí a expectativa vai causar uma frustração, uma depressão, entre tantas outras coisas que vão vir ser causadas. E aí entra aquela questão que a gente falava antes, da questão genética e ambiental. Porque se eu tenho uma questão genética na família, vó, mãe, com questão de depressão, pai, sei lá, pode ser, na família, eu tenho uma predisposição, não quer dizer que eu vou ter, mas uma predisposição. Até porque eu acho que depende muito da pessoa, né? Mesmo da força de vontade. Não, eu sei que meu pai tem depressão, mas eu não quero ter. Isso. Então eu vou fazer de tudo para não entrar no Vou me tratar, inclusive com o uso de medicamentos, se necessário. Se necessário, prescrito por psiquiatra. O uso do tratamento psicoterapêutico, muito importante. A mudança de hábitos também. E aí também o ambiente. Bom, não adianta eu querer ficar sonhando que eu vou para o Nordeste no final do ano se eu não ganho um salário mínimo e não tenho condições. Eu posso programar, daqui a um tempo, fazer um caixinha todo mês, botar um dinheiro lá e daí guardar para isso. Mas ficar só naquele sonho, não adianta. Tem que fazer a ação. Mas nem por isso eu preciso simplesmente me frustrar. Bom, se eu não conseguir ir para o Nordeste, eu sempre digo meus pacientes. Qual é a segunda opção? Mas eu digo para os pacientes, eu quero ir para a Europa. Bom, enquanto eu não vou para a Europa, lá em Santa Rosa, nós temos lugares maravilhosos. Lá temos lugares que eu posso ir um dia, voltar no mesmo, posso fazer... Tá tudo bem também. Eu não preciso colocar aquela expectativa só naquela situação. É verdade. E eu acabo distribuindo aquela emoção em pequenas coisas. Vocês aqui que moram no litoral, então, meu Deus do céu, maravilhoso. Você não tem dinheiro para viajar, mas tu tem o mar, tu tem a lagoa, tu tem as dunas. Tu pode aproveitar o ambiente onde você está, é a questão da visão. Da visão, de poder colocar o pé ali na praia, pensar, sentir aquele momento. Nosso. Exatamente. Né? E aquilo te dá um retorno também, tu também se sentir feliz por estar num lugar assim, porque às vezes a tua expectativa é Paris, mas tu mora na praia. E é como tu falou, não tem condições, né, de chegar até lá. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente é muito o que pensa. Totalmente. A casa da gente, por exemplo. Eu tenho o sonho de ter uma casa maravilhosa, mas eu simplesmente acabo não arrumando da forma... Não precisa questão de trocar um móvel de lugar, passar uma tinta na parede, deixar limpinho, cheirosinho, arrumar. Então, esse ambiente. E curtir, poder dizer, eu fiz, esse é meu lugar. Tá tudo bem colocar plantas, flores, fazer coisas simples que não precisa ter custo. Que, se fosse essa receita de questão de ter dinheiro, essas pessoas que têm muito dinheiro não estariam, geralmente, depressão, suicídio, a gente ouve todo dia de pessoas... De que forma isso acontece? Então, o que é bom estar, como você disse, aqui, não estar lá. É que a gente tem a mania do pensar em ter, não o ser. O que faz toda a diferença é o ser. E a forma como tu olha a tua vida e que tu agradece pelas coisas que tu tem na tua vida. E isso faz tu se sentir bem ou mal, né? Então, assim, como tu falou, tu ter o sonho de querer melhorar, não tem nada de errado com isso. Mas tu também tem que agradecer as coisas que estão acontecendo ao teu redor e saber valorizar o que tu tem. Porque se tu não souber, não adianta tu ter muito dinheiro, porque tu vai ser uma pessoa frustrada. Às vezes tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm a simpatia, não têm o carisma, não conseguem conquistar um amigo, né? Então, o que adianta ter dinheiro e não poder fazer as coisas sozinho? Porque sozinho não tem graça, é legal quando a gente tem companhia. E começa onde? Na família. É a família. Eu quero ter muitos amigos, mas eu minha família e não tenho. Não me dou com meus filhos, não me dou com marido, com esposa. Sou uma pessoa que chega em casa sempre nervosa do trabalho, cansada. Bom, eu chegar em casa mostrando nervosismo ou chegar de bem, o tempo vai ser o mesmo. Eu tenho uma escolha. Exato. Opção, escolha, a gente tem todo dia. E a partir daí, quando eu escolho uma situação, eu tenho que abrir mão da outra.
E muitas vezes isso que a gente quer escolher tudo, né? Quer escolher Quero tudo. tudo, né? E daí o que acontece? Não tem nada, só gera sofrimento, né? Falando em sofrimento, como que funciona quando as pessoas passam por grandes eventos, assim como teve os ciclones, né? Como abordar essas pessoas, como ajudá-las naquele momento, porque foi um momento de uma perda muito grande, que nós comentamos antes, a gente não sabe perder, mas às vezes é a questão da perspectiva, mas quando acontecem essas coisas, são algo muito intenso, porque você perde coisas materiais e muitas vezes até familiares. Como que dentro da psicologia isso é trabalhado com situações assim? Isso fala de mais uma das minhas formações, que é a que trata das emergências, psicologia das emergências. A gente chama o PSP, o Pronto Socorro Psicológico. Quando se tem alguma situação física, acontece um acidente, por exemplo, os primeiros socorros se chamam. Então, na psicologia tem o que se faz naquele momento imediato. Porque o que nós somos? Situação é situação, mas cada situação ela é permeada de emoções e sentimentos. Verdade. E o que tu sente nunca vai ser o que eu sinto, nem o que você sente, sempre é de alguma forma diferente. E toda situação, num primeiro momento, ela vem com um tipo de emoção. E como lidar nesse momento? Aí a importância de ter aquele olhar diferente, que não pode ser um olhar frio de maneira nenhuma, e também não é um olhar de eu vou entrar no sentimento do outro. Na formação existe o limite. O limite, exatamente. A referência aqui no Rio Grande do Sul é Melissa Couto, sempre falo dela nessa, porque ela é as situações de emergências, porque ela entende muito disso aí. Ela que organizou na época da Boate Kiss, que teve toda fora a questão do luto, né? Do luto. E do que fazer no primeiro momento. Tem uma situação de emergência, uma questão muito grave, e o que se faz? Não adianta chegar naquele momento que tem 20 pessoas em desespero e eu querer atender as 20. Naquele momento eu vou ter que escolher uma ou duas pessoas. Mas as outras estão precisando. No momento que não consigo abraçar toda a situação. É poder pontuar cada situação e dar o entendimento, e também não adianta naquele momento me sensibilizar e chorar com a pessoa, que não vai deixar de saber o que eu estou na situação, mas eu estou aí para dar um suporte. E o quanto isso é difícil se não tem preparo. E a psicologia fala muito disso, inclusive ela prepara pessoas não só da psicologia, entendendo que cada comunidade, cada cidade deveria ter uma equipe pronta para isso. Porque quando acontece a emergência, ela nunca é preparada, nunca é avisada. Não existe, por mais que exista hoje em dia situações inesperado, realmente acontece de uma hora para outra, a gente nunca sabe o tamanho do que vai acontecer. Então, de ter pessoas preparadas para isso, para nesse momento atender de forma efetiva. Isso é bem importante. E muitas vezes é só questão de colocar a mão no ombro, eu estou aqui. A pessoa já se sente, ela consegue sair daquele sentimento primeiro, opa, eu não estou sozinha. O pior sentimento para o ser humano é se sentir sozinho. E no momento de uma emergência, assim, pode ter um monte de gente ao redor, pode ter pessoas sofrendo horrores muito difíceis. Eu perdi aqui uma situação mínima comparada ao outro, mas não importa. O que importa é a minha situação naquele primeiro momento. Então eu preciso sair daquele torpor e tem que ter pessoas preparadas que me ajudam nisso aí. Eu tô aqui. O que tu precisa? Tu quer que eu ligo para alguém? Quem que tu quer que eu avise? Pronto, deu essa situação, ligou aqui, já avisei, tá? Vai pro outro. Poder transitar naquela situação sem entrar. Essa é a grande diferença. Então a psicologia ajuda você em casa, né? Não se sentir sozinho. Quero te agradecer, né, pela tua presença, por esclarecer tantos assuntos interessantes assim, né? Então vocês estão sabendo agora em casa que não é coisa de louco. Vocês precisam de ajuda, procurem, porque isso ajuda a vida inteira de vocês. Muito obrigada. Agradeço. E falando que a psicologia realmente é uma ferramenta muito importante. Hoje em dia, inclusive, a maioria atende online também. Eu, inclusive, estou aqui na Praia de Férias e atendendo online também. Então, o quanto é importante das pessoas poder
desmistificar um pouco isso aí e procurar essa ajuda. Quem é o psicólogo? O psicólogo é aquele que está aí, ele naquele momento que está, é tudo sobre você, mas ele jamais vai te julgar, ele jamais vai te dizer, tu faz dessa forma. É todo um entendimento, é para ajudar uma pessoa que vai te escutar a partir do que você trouxer. Então, o quanto é importante o trabalho da psicologia também. Muito bem. E vocês, espero vocês no próximo Prosperar.